Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar novamente do estado da matéria, não é isso? Vamos para a nossa aula de ciência falar sobre esse assunto que é importante. Então vamos tentar compreender, vamos prestar atenção e ao final vamos tentar responder a atividade que foi proposta. Pessoal, primeiro nós temos que saber o que é a matéria. A matéria é tudo o que nos rodeia, ocupa espaço e tem massa. Hoje estudaremos as três formas de matéria, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Nós já conhecemos elas e agora vamos aprofundar, tudo bem? A fase líquida, nós já sabemos, o líquido tem um volume definido, mas ele assume o formato do recipiente, como esse copo de água aqui ao lado. As partículas podem se mover e rolar umas em torno das outras. O que acontece? Elas ficam um pouco mais separadas, o que mais na frente nós podemos demonstrar isso no exemplo que passarei no final do vídeo. Essas moléculas elas ficam um pouco mais separadas, deslizando umas sobre as outras. Então elas conseguem, a partir daí, tomar o formato do recipiente, certo? Isso nós já sabemos, isso nós já falamos. E como é que a gente usa esses líquidos em nossa vida cotidiana? A gente bebe água, a gente lava louça, a gente toma banho, não é isso? E muitas outras formas a gente utiliza a matéria na fase líquida. Nós também temos a fase sólida. A fase sólida a gente já tem uma coisa mais rígida. E por que elas são mais rígidas? São mais rígidas porque as moléculas elas ficam grudadas uma na outra, ficam paradinhas, com menos volume, menos movimento entre elas. Nós vamos poder ver no vídeo mais à frente que o movimento é pouco em relação à fase líquida e à fase gasosa. Então a diferença é nessa conexão entre as moléculas. O sólido tem forma e volume definido, como esses cubos de gelo. As partículas estão muito compactadas, estão muito próximas umas das outras. Tá certo? Os sólidos são mais densos que os líquidos, então a gente pode ver isso daí nessa partezinha dessa balancinha, dessa gangorra, em que o sólido é essa que as moléculas estão mais coladas umas nas outras, uma pertinho da outra, enquanto na fase líquida ela está representada ao lado mais separada, embora elas também estejam um pouco juntas, mas estão mais separadas, umas deslizando sobre as outras, tá certo? Quando colocamos água em um recipiente, ele toma o formato do recipiente. Isso por quê? Porque elas deslizam, as moléculas deslizam umas sobre as outras e aí elas vão formando ali o formato do recipiente, certo? Mas se colocarmos a água no congelador, o frio vai fazer com que ela endureça, digamos assim. Por quê? Vai tornar o movimento entre as moléculas menor. Quando esse movimento entre as moléculas ficam menores, elas vão assumindo a fase sólida. A temperatura vai diminuindo, elas ficam na fase sólida. A temperatura vai aumentando, ela vai para a fase líquida. Se a temperatura continua aumentando, aí nós vamos para a fase gasosa. Então, se colocarmos a água no congelador, ela mudará de estado, tornando-se dura e sólida. A água se transformará em um cubo de gelo, certo? Como a gente consegue ver nessa imagem. Para se tornar sólida, a água precisa atingir uma temperatura de congelamento. Isso é 0 graus Celsius, ou, se a gente fosse para os Estados Unidos, seriam 32 graus Fahrenheit. Então ela precisa de uma temperatura para ficar sólida, né? Que no caso é os nossos 0 graus Celsius aqui no Brasil. Se a gente aumenta essa temperatura, vai
fazendo com que o gelo vá derretendo, não é isso? Até voltar para a fase líquida. Quais são os outros exemplos de objetos sólidos em nossa vida cotidiana? Vocês sabem, a gente tem muitos objetos, inclusive a mesa que vocês estão agora, estão no formato sólido. As partículas elas estão bem ligadas umas nas outras. Então, se vocês souberem mais exemplos, quiserem compartilhar na sala, né, fiquem à vontade. Para transformar o líquido em sólido, precisamos reduzir sua temperatura. Como podemos transformar o sólido novamente em líquido? Então, nós podemos transformar o sólido novamente em líquido adicionando calor. E isso é bem simples da gente entender, porque a gente já faz isso no dia a dia. A gente tira o cubo de gelo da geladeira, coloca num copo d'água que está na temperatura ambiente, com o tempo aquele cubo de gelo vai derreter, porque na temperatura ambiente ele vai se tornar líquido, né? O estado líquido está na temperatura ambiente. Para ficar sólido, ele tem que estar a 0 graus Celsius. O gás, ele é menos denso que o sólido. É bem simples da gente saber isso também, não é isso? Se você for olhar aqui essa partícula de gás, vejam que ela está bem separada uma da outra, enquanto na parte sólida, essa outra do lado, ela está bem juntinha. As moléculas juntas, só lembrando, moléculas juntas, elas são o quê? Sólidas. Moléculas um pouco distantes, elas são líquidas. E bem separadas, elas são gasosas, tudo bem? O gás está presente em tudo que a gente vê, ou que a gente anda, na verdade, que a gente não consegue ver, né? Mas a gente respira, a gente sente o gás. O simples movimento da mão, nós já conseguimos sentir que ali tem alguma coisa, né? Tem os gases. Os gases não têm forma ou volume definido. As partículas se movem livremente e se espalham para preencher qualquer espaço. Ela preenche aqui a nossa sala de aula tranquilamente. A fase gasosa é assim, é livre, digamos assim, para que a gente possa entender melhor. Pessoal, tem uma experiênciazinha que eu posso te mostrar aqui direitinho como é que acontece com esses estados físicos da matéria. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora. Então olha aqui, pessoal, como é que fica a matéria no estado sólido. Ela tem um movimento? Tem esse movimento aqui que está mostrado para vocês. Claro que aqui eu estou usando o neônio para fazer a demonstração, porque ele fica mais parecido. O que acontece com o neônio? A gente consegue ver o estado sólido que as nossas moléculas elas estão bem juntinhas umas com as outras. E o movimento dela, apesar de parecer rápido aqui, mas ela é um movimento mais lento. O que acontece se eu aumentar a temperatura? Vejam que as moléculas elas vão começar a se separar, né? E aí ela deveria estar aqui que eu coloquei muito calor, mas vejam que ela no estado líquido elas ficam um pouquinho mais separadas, na verdade um pouquinho bem mais separadas do que no estado sólido. Ó. No estado sólido elas estão assim, ó, juntinhas, elas assumem um formato e elas estão sólidas, então juntinhas. Quando elas se separam mais um pouquinho, nós temos elas no estado líquido, elas ficam mais separadinhas um pouquinho. E no caso, se a gente for colocar aqui ela no estado gasoso, ó, elas ficam livres, bem separadas umas das outras. Então, simplesmente olhando para as moléculas, nós sabemos se o estado dela é sólido, líquido ou gasoso. Lembrando, sólido, bem juntinho. Líquido, elas deslizam umas sobre as outras, né? Ficam mais separadas e assumem o espaço que elas estão. E o gasoso, elas ficam totalmente livres, totalmente separadas uma das outras, tudo bem? Espero que você tenha entendido essa primeira parte da aula. Então, vamos lá. Então, pessoal, continuando agora a nossa aula, vamos falar das mudanças de fase por aquecimento.
Então, essas mudanças elas podem acontecer de algumas formas, e uma delas é por aquecimento. No nosso livro, nós vamos encontrar as mudanças de fase por aquecimento. Quais são essas mudanças? Bom, nós temos a fusão. E o que seria essa fusão? A fusão é o processo no qual uma substância sólida muda para o estado líquido devido ao aumento da temperatura. Por exemplo, quando um sólido é aquecido, a energia cinética de suas moléculas aumenta, fazendo com que elas vibrem e se movam mais rapidamente. Quando essas ligações são quebradas, as moléculas ficam menos compactadas e conseguem se mover mais livremente, o que faz com que o sólido se transforme em líquido. Então, quando a gente vai aquecer alguma coisa que está no formato sólido, ela vai começar a derreter. Então, esse processo de derretimento do sólido é chamado de fusão. E aí a gente tem o exemplo do picolé, né? Tá no congelador, tá sólido. Mas aí se a gente deixar ele fora do congelador, em cima de uma mesa, ele vai derreter até se tornar completamente líquido. Então essa é a fusão. Além da fusão, nós temos a ebulição. A ebulição todo mundo conhece, né? A ebulição é um processo no qual uma substância líquida muda de estado, do estado líquido para o gasoso, devido ao aumento da temperatura. Então, se a gente continuar aquecendo o líquido, a água, por exemplo, se a gente vai ter o quê? Vamos ferver a água. A gente vai ferver a água, aquela parte líquida vai começar a virar gás. Então, vai passar do líquido para o gasoso. A chamada ebulição, quando a gente ferve a água, então nós estamos provocando ali uma ebulição. Também nós temos a evaporação. Nós temos a evaporação, que é um processo bem simples. Quando a gente estende uma roupa em casa, então a gente vai aquecer aquela parte líquida, o sol aquece aquela parte líquida, as moléculas vão começando a se movimentar mais rapidamente e vão virar gás. Então vai passar do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação é um processo no qual uma substância líquida muda para o estado gasoso a uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição, devido à energia fornecida às moléculas da superfície do líquido. Quando o líquido é exposto ao ar, as moléculas mais energéticas próximas à superfície do líquido podem escapar para o ar, como molécula de gás. Esse processo continua até que todo líquido seja convertido em gás. E aí a gente tem a nossa roupa sequinha, não é isso? Depois que a mamãe da gente lava a nossa roupinha. Além disso, pessoal, nós temos também o processo de sublimação. O que é o processo de sublimação? O processo de sublimação é um processo no qual uma substância sólida muda diretamente para o estado gasoso, sem primeiro se tornar líquida. Na casa da gente, para proteger fungos, para proteger de barata, tua mãe pode usar a naftalina, né? Uma bolinhazinha branca que se coloca nas gavetas para evitar fungos e insetos. A naftalina é um processo de sublimação. Ela passa do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pela fase líquida. A sublimação ocorre quando a temperatura e a pressão são tais que o sólido não consegue derreter e vai diretamente para a fase gasosa. Isso pode ocorrer pela adição de calor, pela redução de pressão ou por ambas. Não é isso? Então ele vai soltando devagarzinho quando a gente coloca na gaveta. Nós também temos as mudanças de fase por meio de resfriamento. E como são essas mudanças? Bom, nós temos o congelamento. Simples, eu pego a água, coloco em uma vasilha no congelador. Ela vai o quê? Congelar. Esse processo nós sabemos tranquilamente. O congelamento é uma mudança de fase na qual a substância líquida passa para o estado sólido. Isso ocorre quando a temperatura de um líquido cai abaixo do seu ponto de congelamento.
ponto em que as moléculas se tornam fortes o suficiente para mantê-las em uma posição fixa em relação umas às outras. Então elas estão se movendo aqui devagar, uma triscando na outra, e ela vai ficando mais fixa, até ficar bem próximo de ficar parada, mas ela ainda continua em movimento. Lembra do vídeo que eu acabei de colocar? Então o movimento dela continua, porém é um movimento bem mais lento do que da fase líquida. O ponto de congelamento de uma substância depende de fatores como a pressão, a presença de impurezas e uma série de fatores. Então isso daí a gente pode ver mais na frente. Além disso, nós temos a condensação. A condensação, nós podemos pegar o exemplo do copo. Não é isso? A gente está ali um copo de água gelada e você vê que você pegou o copo seco e você deixa ele lá fora. O copo não está furado, não está vazando, e com o passar do tempo você vê que o seu copo ele vai ficar molhado por fora. Derramou água? Não, aconteceu a condensação. O que é a condensação, pessoal? Condensação é a mudança de fase na qual uma substância gasosa passa para o estado líquido. Isso ocorre quando a temperatura de um gás cai abaixo de seu ponto de orvalho, ponto em que as moléculas se tornam fortes o suficiente para se aproximarem e formarem um líquido. O gás está bem solto, então elas conseguem se aproximar e formar o líquido. Né? O líquido ele fica escorregando uma molécula sobre a outra. A condensação é uma ocorrência comum na natureza e pode ser vista em diferentes fenômenos. Se você for ver de madrugada uma planta, você consegue ainda ver a folhinha molhada. Então, o ar, o gás, né, se acumula ali, formando o líquido, que é o que a gente chama de orvalho. Né? Então, é bem simples a gente ver a condensação. E, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, nós temos a ressublimação. O que é a ressublimação? A ressublimação é a mudança de fase na qual a substância gasosa passa direto para o estado sólido, sem primeiro passar para o estado líquido. Isso ocorre quando a temperatura de um gás cai abaixo de seu ponto de sublimação, ponto em que as moléculas se tornam fortes o suficiente para se aproximarem e formar o sólido. Então elas estão aqui separadas aqui, e aí elas chegam a um ponto que elas se unem, né? Ficam ali coladinhas umas na outra. Isso pode resultar na formação, que nós não temos aqui na nossa região da geada, mas lá na região sul acontece, os flocos de neves e outros tipos de cristais de gelo. Então a neve é um tipo de ressublimação. Tudo bem, pessoal? Espero ter te ajudado. Vamos fazer atividade. Um abraço e até a próxima.